Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Deus nos chama, desde toda a eternidade, no seu coração, Deus já havia nos chamado. Por isso que nós viemos à vida por meio do nosso nascimento. Primeiro, pelo querer de Deus. Segundo, porque nós lutamos para que a fecundação acontecesse com também a nossa participação, que perseveramos ali em toda aquela dinâmica da vida. E assim nós viemos a este mundo. Deus nos deu uma vocação, um chamado de vida, que muitos já descobriram, outros ainda estão discernindo. O reino de Deus quer que todos participem dele. Por isso que Jesus hoje o compara a uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de diversos tipos. Então, indistintamente, Deus recolhe todas as pessoas. Primeiro, Ele as chama para esta vida, para uma missão. Chegará o momento em que Deus também nos chamará para estar na presença dEle, e daí, com o auxílio dos anjos, que nos levarão à presença do Senhor, Ele separará aqueles que viveram uma vida conforme o plano de Deus e aqueles que se voltaram contra Deus, que não vivenciaram realmente o plano de Deus em suas vidas. Mas antes mesmo disso acontecer, lá no plano eterno, nós podemos também tomar esta parábola dentro do nosso dia a dia. Enquanto nós caminhamos no tempo, Deus separará os peixes bons dos peixes ruins, os justos
das pessoas más. Dentro de nós também precisa haver uma separação. Isso acontece com o discernimento. Discernir quer dizer separar. Então, eu preciso tirar de mim aquilo que desfigura a minha imagem e semelhança em relação a Deus, né? Então, pecados, comportamentos, manias. E eu preciso sim guardar em mim aquilo que é virtuoso, honroso, aquilo que é bom, que precisa ser mantido. Nesta rede da vida, muitas coisas também precisam ser lançadas fora de nós e outras precisam ser preservadas. O Senhor nos chama a esta reflexão. Um dia isso acontecerá a partir do justo juiz, mas enquanto nós não chegamos à eternidade, nós podemos desde já fazer esse trabalho também de separação dentro de nós. E não se trata de um trabalho da nossa parte de separar pessoas, mas sim atitudes que nós não queremos. Às vezes o nosso desejo é de eliminar pessoas mesmo, não é? Quando na verdade o que nós precisamos é eliminar coisas que nós não compactuamos, coisas que não convêm a nós cristãos, também coisas que estão dentro de nós, que são pensamentos, que são emoções, que nós não queremos que se alojem em nosso ser, que são coisas que também saem de nós, não é? Palavras ou atos que podem se repetir constantemente e que vão nos levando para um caminho que nos faz nos perdermos de Deus, nos perdemos de nós mesmos, nos perdemos também da vida em comunhão. O Senhor ainda nos fala, dentro desse discernimento, numa segunda parábola, que o verdadeiro discípulo é como um pai de família que tem um tesouro. Então vamos imaginar aqueles tesouros guardados em baús, como na antiguidade, e de lá este pai vai tirando coisas velhas e novas. Assim é a nossa vida. Nós temos aprendizados que tivemos no passado, nós temos novas lições no presente. E é preciso, dentro da nossa oração, da nossa meditação, colocar isso também frente a Deus e diante dos nossos próprios olhos. Existem coisas velhas que nós retiramos, que talvez não sejam nossas, não é? São coisas que estão dentro de nós, mas nem sempre são aquelas que devem ficar em nós, que são comportamentos que nós fomos assimilando de antepassados, que nem sempre são os melhores, e a gente começa a se justificar dizendo: ah, mas todo mundo na minha família é desse jeito mesmo. Ah, mas eu puxei, né, para tal pessoa, e assim, como se nós fôssemos reféns de algo que nós não podemos mudar. Então existem coisas que podem ser mudadas, porque nós precisamos também romper com muitas atitudes que não são compatíveis com o Evangelho. Existem talvez reações que outras pessoas da nossa família, até antepassados nossos, tiveram e que ficam gravados também dentro de nós de uma certa forma, dentro de uma linhagem, não é? Porque as pessoas vão transmitindo umas às outras, assim como se transmite até o próprio pecado original, não é? Às vezes também maneiras de ver, de ser, né? Lá no nosso subconsciente, e a gente vai achando que determinadas reações são normais, quando na verdade nós precisamos nos reeducar, deixar que Cristo, com
a sua graça nos ajude a romper com determinadas coisas. Então, às vezes, reações até que nós não sabemos qual é a origem, por que nós, daquela maneira, agimos. É preciso colocar diante de Deus e dizer, não, eu não quero mais esse tipo de atitude, eu não quero mais alimentar esse ciclo, não é, de coisas que estiveram presentes, talvez até na vida de outras pessoas que vieram antes de mim. Preciso romper para que o novo também aconteça. Não tenhamos medo do novo que vem de Deus. Muitos temeram a Jesus Cristo, mas não o temeram no sentido de respeito. E sim, tiveram medo de que as suas palavras pudessem transformar a sua vida. Por isso que tentaram eliminar a Jesus Cristo, porque o novo que Jesus traz com o seu ensinamento sobre o reino de Deus, esse novo olhar sobre a pessoa de Deus Pai, fez com que muitas pessoas se escandalizassem, porque elas não queriam se converter, e elas já tinham se acostumado a viver a religião simplesmente daquela maneira em que não se precisava mudar mais nada no seu interior, nas suas atitudes. Então Jesus traz um novo que incomoda muita gente, mas Jesus também traz, dentro da novidade dessa notícia que é o Evangelho, aquilo que nos torna mais próximos de Deus, aquilo que faz com que nós tenhamos acesso à salvação, que é justamente a sua mensagem, a sua graça. As redes são lançadas, Deus quer a salvação de todos, mas nós precisamos separar aquilo que é próprio de um cristão daquilo que não deve habitar a minha vida, nem os meus pensamentos, nem as minhas palavras, e muito menos as minhas atitudes. Que o Senhor nos ajude a perseverar na fé, nos faça sim guardar aquilo que não passa, que é justamente todos os valores do reino dos céus, e nos dê a coragem de nos desprendermos daquilo que nós precisamos nos libertar, para que um dia diante dele face a face, coloquemos a nossa vida por inteiro e possamos habitar na eternidade tão sonhada para nós, a vida na plena comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs que participarão desta comunhão. Vamos ficar em pé? E